2, 3, macaquinhos do chinês. Riste? 4, 5, 6. O Diogo e os húngaros faziam uma festa de reis. Oh filho, só com 6. Isso é para meninos, isso é para principiantes. É, do género, ai, estou tão nova nisto. Olha para este bíceps, caralho. Olha aqui. Ai, opa, socorro, para ver misérias liga CMTV. Olá, lindas e maravilhosas manas, bem-vindas mais uma vez a um episódio de Hás de Cá Vir, temporada 2. Temporada 2. Temporada 2. Faltava aqui um jingle. Temporada 2. Ela chegou para arrasar. Como é que foi a vossa semaninha? Agora que já nos têm todas as segundas-feiras às 7, já estão mais contentes? Foi bom, não foi? Atrevam-se. Eu estava para começar o episódio assim. Eu e a cachorro. Au, au. Ai, para. Ai. Estava eu a fazer uma ameaça às amigas e às manas a dizer lá. que se nos provocam, se não comentam, se não partilham o podcast, se não mandam mails, se não mandam mensagens privadas, nós vamos fazer pausas outra vez, assim, tipo de um mês. Se calhar 2. É do género, faço-te um bruxedo, nunca mais faço sexo. Mas porquê tens de fazer pausas? Tu adoras fazer isto. Eu sei que estás mortinho para fazer mais e mais e mais. Ah, eu quero fazer mais e mais e mais e pá. Pois, está na cara, obviamente. Quais pausas? Eu nunca fiz pausas para água nem para nada. Olha, quantas manas ouvirem este episódio, sabes onde é que eu vou estar? Onde é que tu vais estar? De férias. Na Espanha. Ah, e eu de férias Espanha. sozinho em casa. Eu de férias sozinho em casa, não. Sozinho em casa, mas se Deus quiser, que este episódio é um episódio religioso, vou estar toda tatuadinha, com o braço todo tatuadinho, do pulso até cá acima ao ombro. Vou fechar um braço. Estás a falar do quê? Uou, tu não me contaste nada disso? Porque eu decidi à última da hora que vou fazer nas minhas férias em setembro. À última da hora, estamos em agosto. Então é à última da hora, setembro é já aqui. Sim, manas, nós estamos a gravar isto ainda em agosto. Não faz mal, elas não têm que saber essas coisas. Mas é assim, eu andei, pai, se calhar sem exagero, uns 6 anos com a minha tatuagem no telemóvel, a passar de telemóvel em telemóvel, até ganhar coragem de a fazer. Okay. Agora decidi que já não vou fazer essas merdas, não vou esperar, vou encarar, vou fazer, ponto. Mas tu podes fazer assim, não há problemas com o trabalho? Eu já falei com a minha chefe, disse assim, olha lá, se eu fizer uma tatuagem no braço inteiro, qual é o mal? E ela, pronto, em que zona é que vais fazer? Eu, na face interna e depois cá em cima no ombro é que é fechar o braço. E ela, isso não faz mal. Eu, pronto, ainda bem, também o que é que quis fazer? Não mandas no meu corpo? Não é? Tu és mais tu. Então e se mudares um dia de emprego, eventualmente? Se me dá um dia de emprego e não me aceitarem porque tenho tatuagens, faço uma reclamação ao departamento, sei lá, qual é aquela coisa que apoia os Da Barbra trabalhadores? Qual é? O DAP? Departamento de DAP? Apoio ao... Sei lá, qual é o apartamento... deve haver. A medicina fala com o Tiago, não é medicina do ele deve trabalho. Não é medicina do trabalho, pera. É dos trabalhadores. Aquele tribunal de trabalhadores. Se bem que eu eu digo acho que fui que vítima. se tu não fores trabalhador daquela empresa, não sei se podes fazer uma reclamação sobre ela nesse âmbito. Mas é assim, pergunta ao Tiago. É discriminação. Pronto. Vou dizer, eles discriminaram-me porque eu sou tatuado e paneleiro. 2 em 1. É melhor viste? Eu faço assim blackmail do género. Não vai aceitar só porque eu tenho tatuagens. Vou dizer que foi por ser paneleiro. Mas o senhor não é paneleiro. Sou assim, muito. Sou assim. Paneleiríssimo. Mas está na cara, Tem cu de paneleiro, tem cara de paneleiro, tem tudo a de altura paneleiro. de paneleiro, voz de paneleiro, tem tudo de paneleiro. Como é que não... por amor de Deus. Tem um podcast de paneleiro. Não se faça desentendido. A menina sabe que eu sou e está-me a discriminar por isso. Portanto, vamos para o tribunal. Discriminação, LGBT-fobia, acabou-se. Rebento com a vossa empresa. E das cabo da empresa. Rebentas. Olha, vamos falar de hoje o que de hoje? Eu estou um bocado trocado, se calhar. Eu já dei um spoiler, disse que este episódio era religioso. Portanto, vamos falar do verdade, tema as dos manas 3 que também não se falam. ouviram. É um dos 3. E quais são os 3? É a religião, a política e o futebol. Exatamente. Olha, sabes Como que por falar nisso, foi das coisas que nós aprendemos na escola da enfermagem, que não se fala com doentes ou clientes ou pacientes ou o que vocês quiserem chamar. Ok. Não se fala de futebol, não se fala de política e não se fala de religião. Há pessoas que se enervam com estes temas e se calhar não convém, visto que eles estão um bocado debilitados, não é? E criam atritos. Sim, depois pode criar ali um certo atrito entre as pessoas e elas deixarem de querer ser... E a relação empática é quebrada, a relação de confiança e do cuidar. Portanto, não se fala disto. Algum dia
só por curiosidade, já agora estamos a falar disso, algum dia tiveste algum paciente que disse que não queria ser atendido por ti por alguma razão? Não, mas nas aldeias, quando eu fazia estágios, lá em cima no norte, muitas das vezes eu próprio cheguei-me atrás e disse não posso, porque na cara de algumas senhoras de idade notava que elas ficavam incomodadas por eu ser homem. E então eu tomava a decisão de não vou lá porque a senhora está a mostrar completo desconforto. Ela não verbalizou, mas está a mostrar desconforto por eu ser homem. Ok, a linguagem corporal foi nesse sentido. Exatamente. Ok. Eu pergunto isto porque, eu ainda sou daqueles míseros que veem a Anatomia de Grey, dos 15 milhões, que veem, e então eu presenciei na série alguns episódios em que médicos pretos eram postos de parte porque os pacientes não queriam ser atendidos por eles, porque eles Sim, mas isso faz parte dos direitos de toda a gente. Se não queres ser tratado por certa pessoa, pedes para não ser, e não és. Tal como as pessoas podem pedir para não tratar outras pessoas por alguma razão. Imagina que esse preto apanhava um neonazi e recusava-se a tratar dele. Ele pode recusar. A sério? Sim, claramente, então, são conflitos de interesse. Epá, e ele sabe, mas e uma pessoa com os médicos não dedos, fazem aquele juramento de têm que ajudar as pessoas e não sei o quê. Mas havendo condições para haver um colega que o faça, não é? Ok, pronto. Estou a pensar não estamos a falar de uma situação de limite médicos. e de catástrofe. Não estamos a falar disso. Estamos a falar de uma situação clínica controlada em que alguém se recusa a tratar de alguém. Controlada, mas se existir ali uma situação limite em que tem que ser uma coisa feita eticamente é obrigado porque... ok. Pronto, mas isso acho que ninguém o faria de outra maneira. Não sei. Sei lá, menino. Também não, somos todos seres humanos, não é? A emoção às vezes mexe muito com o raciocínio lógico. Se as pessoas têm esse tipo de problemas, pronto, se teriam alguma limitação e não dariam o seu melhor. A objeção de consciência. Isso é para outro episódio. Manas lindas, hoje vamos falar do quê? De religião, do que sobra, não é? Nós recebemos aqui há uns tempos um mail de uma mana que contou que o namorado era bastante religioso e que isso lhe fazia alguma confusão porque não conseguia perceber como é que alguém que é gay consegue ser religioso ao mesmo tempo. E salvo erro, na altura a mana até disse que ele era cristão, portanto ia à missa e assim. E hoje vimos falar um bocadinho sobre a nossa posição a nível religioso, portanto, como é que nós nos identificamos. Portanto, eu como o Francisco. E Francisco... Estás mesmo trocadinho de todo hoje. Todo fodido. E vamos explicar o porquê e o que é, porque acho que somos aqui um bocadinho diferentes da maioria das pessoas, aparentemente, pelo menos as pessoas em Portugal. Não é? Queres começar tu? Tu disseste que és uma pessoa extremamente culta do ponto de vista religioso. Mas eu posso comentar só. Várias coisas acerca de tudo aquilo que vai surgindo. Vai falando tu que já tens o teu planeamento a longo prazo feito, com 14 tópicos na folha de Excel. Por acaso são 18. Mandei para a frente porque eu nem li. Então, o que é que eu sou? Olha, durante muitos anos eu dizia que era ateu, ou seja, não acreditava em Deus, em Cristo, em nada superior. Mas é nada superior mesmo, não é? Não era só na religião cristã. Não, exato, não era só na religião cristã, nem budista, nem outras religiões. Mas calma, que o budismo não tem deuses, não é? Eu pouco sei sobre o budismo, mas da interação que tive com budistas, eu acho que o budismo é um estado de espírito. É mais uma filosofia, não é? É mais uma filosofia de vida em que eles têm algumas pessoas de referência, nomeadamente os Budas, mas que atingiram um estado que eles chamam de Nirvana, que é a abstenção de sentimentos e chegarem a um estado em que percebem que não vão sofrer por nada que eles não consigam alterar. Portanto, simplesmente encaram as coisas com normalidade e vivem naquela paz de espírito. Literalmente, quando a gente diz paz de espírito. Afinal sou budista, porque tu disseste que vivem livres de sentimentos. Afinal, é verdade, não é? Afinal tenho que preparar um novo episódio. Não, olha, eu portanto estive a ler há uns tempos um bocadinho sobre a questão das religiões que existem e assim, porque aparentemente são mais que as mães. Até já há coisas do Nosso Senhor do Coisinho. Exato, Porto Sol Forever. E apercebi-me que provavelmente, pelo menos o ponto de vista com o qual eu me identifico mais é o ser agnóstico.
E o agnóstico é aquele que não acredita em nada em concreto, está-se um bocado a borrifar para o mundo no geral. E é engraçado eu perceber isto porque as minhas avós eram católicas, a minha mãe e o meu padrasto frequentaram durante muitos anos a IURD, portanto a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu cheguei a ir a várias reuniões. Porquê é que te estás a rir? Desculpa. Eu estou-me a rir. Desculpa interromper-te. Mas só voltando atrás, é que tu estiveste a ler sobre várias religiões e eu lembrei-me que hoje em dia é fácil criar uma religião. É muito fácil. Sim, não tem as regras sim, de cor, não tem as regras legais de cor aqui, mas tens de ter um número de subscrições, de pessoas que realmente... É quase como um partido político. É. E então lembrei-me que nos Estados Unidos, em 2006, foi fundada a Pastafarianismos, ou seja, a Igreja do Monstro Esparguete Voador. O quê? Juro-te. Foi fundada em 2006 nos Estados Unidos e os fiéis utilizam um escorredor de massa, daqueles escorredores grandes, na cabeça, adulam piratas e pensam que o universo foi criado por um esparguete voador. Isto começou como sendo uma sátira, mas entretanto já muita gente aderiu àquilo como religião a sério. E por isso é que eu me estava a rir, porque eu lembrei-me deste... Lá está, estás a ver? Eu sou estúpido, sei coisas random estúpidas. Eu lembrei-me disto. Então como é que é? O Deus, Cristo e Espírito Santo, no caso deles é o quê? Aquelas massas tricolor? É o que substitui. Se calhar é a tríade. Eu acho que sim. Olha, mas eles têm montes de coisas já sobre isto. Eles têm montes de coisas. Há uma página da Wikipédia com tudo o que eles acreditam, as crenças deles. Foda-se. Também a Wikipédia, qualquer pessoa escreve aí, seja o que quiser. Sim, mas olha, um invisível e indetetável monstro do esparguete voador criou o universo, começando com uma montanha, árvores e um anão. O aquecimento global, terremotos, furacões e outros desastres naturais são uma consequência direta do declínio dos piratas desde o século XIX. What? Yeah. Todas as evidências a favor da evolução foram intencionalmente plantadas pelo monstro do esparguete voador. O MEV, não é? O monstro do esparguete voador, testa a fé dos pastafarianos, fazendo as coisas parecerem mais velhas do que elas realmente são. Ele encontra que aproximadamente 75% do carbono 14 caiu por emissão de eletrões para nitrogênio 14 e interfere que este artefacto tem aproximadamente 10 mil anos de idade, pois a meia-vida do carbono não sei aqui, dados científicos não interessam. Mas os nossos cientistas não percebem é que toda a vez que eles fazem uma medição, o monstro esparguete voador está lá a mudar os resultados com o seu apêndice macarrónico. Nós temos vários textos que descrevem detalhadamente como é que isso é possível e as razões para que ele faz isso. Obviamente ele é invisível e pode passar através de matéria ordinária com facilidade. Outro dado das crenças. Eu sou extraordinário. Há os extra-virgem, tu és os extraordinários. Exato. Bem. Olha, os fósseis dos dinossauros foram escondidos sob a terra com o único intuito de enganar a humanidade. O pastafariano acredita num paraíso que inclui um vulcão de cerveja e uma fábrica de strippers. Mas vou aderir a isso é fantástico. O pastafariano também acredita no inferno, onde a cerveja é sem álcool e quente e as tripas têm doenças sexualmente infecciosas. Que horror. Juro-te. Desculpa estragar este momento mais sério, não é? Que estavas a contar a tua vida, por me lembrar que existe uma religião do monstro esparguete voador. E eu pensava que a igreja de Nossa Senhora do Coisinha era a melhor coisinha que existia. Não. Mas estás a ver o quão fácil é hoje em dia tu instituires uma religião, não é? Basta uma data de gente juntar e as coisas acontecem. Isso é uma religião ou pode ser considerada uma seita? Não, já foi registado como religião. Está registada, tem marca registada. Sim. É uma patente. Adoro. Teve que ser declarada como religião pelo Estado, eu acho que foi no Kansas. No Estado, mas o Estado acho que não se mete nisso das religiões, será que nos deles é diferente, nos Estados Unidos é diferente. Pois tudo lá é diferente. Enfim. Pronto, voltando aqui a isto, o Diogo é agnóstico. Então, avós católicos, pais IURD, tios e primos Jeovás, está aqui toda uma grande miscelânea. E eu, mais uma vez, sou a ovelha negra, que não acredito em nada disto. Eu gosto de... Olha, não, Piccolo, anda cá. E sabes o que foi? Eu falei em ovelha negra e como ele é preto, manifestou-se. Não. Está a casa de banho.
Ai, cheiras mal 3 anos, enfim. Inclusive, eu até cheguei a andar na catequese durante 2 anos e fiz a comunhão e fui batizado e fui para a catequese porque pedi à minha mãe para ir para a catequese. Pronto, a coisa que eram as vantagens e desvantagens de ir para a catequese, ela disse-me e eu tomei uma decisão ponderada. Portanto, psicopata desde pequeno, basicamente. Mas o que é isto de ser agnóstico? Os agnósticos reconhecem que existem certos temas sobre os quais nós nunca vamos ter a certeza, ok? E a palavra agnóstico diz isso mesmo, porque gnose é a palavra grega para conhecimento e o sufixo a significa não. Então o agnosticismo é o não conhecimento. E se vocês me perguntarem, se me perguntarem, então e Deus existe? Eu digo-te, não faço a mais pequena ideia. Ai, isso não fiz. Mas é assim, se eu não sei, também digo logo, olha, não faço ideia, não faço a mais pequena ideia e não quero fazer ideia. Caguei nessa cena. Então a vida depois da morte existe? Sei lá, estou-me a cagar. Não estás. Ai, estou. Não estás. Tu acreditas na vida depois da morte? morte? A questão é essa, é que se existir vida depois da morte e depois para o inferno. Se existir um inferno, tu vais para lá. Tu passas mal com o calor. É verdade, mas eu levo a minha ventoinha, a minha coluna de ar, o meu leque. Será que há computadores? É que eu tenho uma ventoinha que liga a cabo USB. Se tiver qualquer coisa assim para coisa, estou tranquilo. Não me causa grande transtorno. E é um bocado isso, tipo, eu não sei se as coisas existem, mas também não me perco muito tempo a pensar sobre isso, sabes? A debruçar-me, ir ler e procurar. Eu li e procurei agora um bocadinho sobre religião e percebi-me que afinal estou um bocado a cagar. Não me quero saber se Deus existe, se ele existir ficha, bacana, para quem acredita, espero que fiquem satisfeitos, mas também não é uma questão de estarmos todos mortos e tipo, eu contei, eu disse-te, eu avisei. Não é? Mas existe muito, não é? E há muitas pessoas que vivem a sua vida e fazem as coisas, vivem a pensar de eu quando morrer vou para o céu ou vou para o inferno, então tenho que me portar bem. E eu acho que já pensei um bocadinho por isso, mas acho que agora já não, tipo um bocado naquela. Olha, mas uma das coisas interessantes, vale o que vale, do cruzamento de uma vez no meu percurso de vida com uma pessoa que defendia a religião. Juro que pensei que ias dizer cruising. Tu disseste o cruzei, eu vamos falar disso aqui. E uma das coisas que uma pessoa cristã, mesmo praticante, disse foi, a diferença entre mim e um ateu ou um agnóstico é, eu acredito e vivo perante isso. Se chegar ao fim da vida e não existir nada, eu não ganhei nada, mas eu também não perdi nada e eles também não. Se realmente existir alguma coisa para lá, eu fiz a minha parte e eles não fizeram nada. Portanto, ele levava a vida a pensar... Confuso. Imagina, ele era mesmo cristão. Se existir vida depois da morte, ele sabia que tinha feito a parte dele para estar safo. E lá está, se existir vida depois da morte e houver um céu e um inferno, que é aquilo que ele acredita, ele fez a parte dele para ir para o céu. Então ele acredita. Sim. Ok, mas então ele vive a vida dele a pensar que tem que ter o comportamento A, B ou C para ir para o céu. Exatamente. Ou seja, então ele vive com um objetivo, ele acredita, pode não ser ele acredita. obrigatoriamente católico. Não, mas a questão era essa, ele estava a dizer, a diferença entre mim, um ateu e um agnóstico é essa, é que se houver alguma coisa, eu fico a ganhar porque fiz por isso. Se não houver nada, ninguém ganha nada porque simplesmente somos um corpo enterrado. Mas ele fez por isso em que medida? Nos valores da sociedade? Segue os valores da religião, valores religiosos? Os valores religiosos. Ok, pronto. Okay. É que eu sinto, aquilo que eu faço não tem nada a ver com valores religiosos diretamente, está relacionado com os valores que a sociedade, de uma forma geral, me incutiu, não é? E com aquilo que eu também acredito que é o correto. Tipo, na maior parte das religiões a homossexualidade não é aceitável e, no entanto, eu exatamente no caminho oposto. Estás a ver? Entre outras coisas, claro que eu não vou roubar porque é crime. Não é? E porque não é fixe estarmos a roubar coisas a outras pessoas. Agora, não é simplesmente porque alguém escreveu num livro há 3 mil anos que não era suposto nós roubarmos as coisas uns aos outros. Claro que depois a religião está sempre intrínseca e também está metida na política e nas leis e etc. Muitas vezes isso acontece. Mas não é diretamente porque num livro que pessoas, humanos, homens, escreveram, que eu não roubo, não é devido a isso, sabes? Não sei se me estou a fazer entender. Estou a perceber, sim.
assim, se as pessoas acreditam, acho super ok. Eu acho que cada um tem que acreditar naquilo que precisa de acreditar ou no que quer acreditar. Não tenho nada contra. Acho que, tudo bem, desde que não façam mal a ninguém. Mais uma vez, acreditem no que quiserem e vivam a vossa vida da forma que quiserem. Eu vivo a minha vida da forma que eu acredito que para mim faça sentido, sem pensar de que, se eu morrer vou para o céu, ou vou para o inferno, ou vou reencarnar numa minhoca, ou vou reencarnar no George Clooney. Estás a ver? Pois. Faz as coisas por ti e não fazes por um objetivo final. E é super libertador, sabes? Eu sinto que não tenho que me reger obrigatoriamente, claro que tenho que me reger pelas regras da sociedade, não é? Pelo senso comum e pelas regras que eu próprio, pelos valores que eu tenho, mas não tenho que me reger porque uma determinada religião entendeu que eu tenho que me reger de viver a minha vida daquela forma. Mas sabes que o problema passa tudo por essa palavra, não é? O problema passa pela religião. Eu neste momento sinto que acredito em Deus, sou cristão, portanto é a conversa que estávamos a ter antes em off, mas não sigo religião nenhuma, porque todas elas vão ser criadas e manipuladas por pessoas. Portanto, se eu acredito num ser superior que é perfeito, e se tudo o que ele diz vai ser posto em causa e manipulado por pessoas que não são perfeitas e que vão todas falhar, uma religião nunca vai ser boa. Portanto, tem coisas boas e coisas menos boas, não é? Mas isso é em todo lado, não é? Mas tu imagina, tu olhas, por exemplo, para o cristianismo. O cristianismo começa centenas, milhares de anos, se calhar, antes do próprio Cristo nascer, não é? Ele só nasceu há 2022 anos. Mas antes disso já se falava que ele ia existir, e depois depende daquilo que tu conheces sobre a Bíblia. E nessa altura, que é o chamado Velho Testamento, era tudo regido pela lei. E isto são divisões que qualquer pessoa que conheça minimamente a Bíblia fala, em que o Velho Testamento era a lei, o Novo Testamento é o amor. E o mal da religião... Quando referes a lei, é sempre a lei religiosa. Não. Tem a ver com o período histórico. Chamava-se mesmo a lei. A lei porque Moisés, quando subiu ao monte, não é? Isto é aquelas histórias que a gente sabe. Quando Deus falou com ele, deu-lhe as tábuas com os mandamentos. Tu não roubas, não matas... Tinha os 10 mandamentos lá. Não comes a mulher dos outros. Exatamente. Ainda bem que és católico. Eu não comia a mulher de ninguém. Eu posso não ser, mas eu sei as regras. Eu não comia a mulher de ninguém. Para de ser parvo. Vamos tornar isto. Vamos fazer um episódio sério. Uma coisa muito séria. Estava eu a falar sobre o viver debaixo da lei. E o problema da religião é que manipula tantas coisas que vai buscar coisas ao Velho Testamento para te julgar, não é? Porque se fôssemos reger-nos a igreja, todas as igrejas que seguem pelo cristianismo, portanto não estou a falar da católica, estou a falar da católica, protestante, evangélica, até os Jeovás, Manás, tudo aquilo que for cristão e que se reger pela Bíblia. Mas os Jeovás não acreditam em Cristo, não é? Mas eles regem-se pela Bíblia da mesma maneira. Da mesma maneira não, eles têm umas alterações, lá está, manipulam a informação conforme querem. Porque depois é assim, os livros que estão na Bíblia foram escritos por pessoas. E há muitos mais que foram escritos e que deviam, ou que queriam fazer parte da Bíblia, como a gente conhece. Houve um conclave religioso que decidiu quais eram os livros canonizados, não é? Os livros que realmente tiveram uma inspiração divina para serem escritos e quais é que simplesmente eram escritos pelo homem. Portanto, alguém, só por aí já começa mal, porque alguém já decidiu sobre o que era ou não era inspiração divina. E ao escreverem isso, e ao tornarem a Bíblia como ela é, os próprios Jeová já manipulam isso depois dessa manipulação. Portanto, já estamos a falar de coisas que vão sendo alteradas. Sem contar com traduções, manipulações de palavras e coisas assim, mas isso fica para um episódio em que a gente faça uma pesquisa a sério. E além disso, atenção, antigamente não existia cá as fotocópias nem os scanners, portanto eram pessoas que liam e que passavam e que pelo meio podiam escrever aquilo que perfeitamente. Exatamente. Mas pronto, fora isso tudo, e voltando ao raciocínio anterior, na divisão da Bíblia, não é? Tens a parte do Velho Testamento e do Novo Testamento. Numa religião em que vai buscar
o que lhe interessa a um lado e o que interessa ao outro, nunca pode fazer sentido. Porque, e tal, a homossexualidade é pecado e vais para os quintos dos infernos. Está bem, isso pode até estar escrito. Não está com estas palavras, faz a interpretação que querem fazer, mas, mesmo que estivesse, estava escrito no Velho Testamento, em que eras regido pela lei, em que havia esses 10 mandamentos. Portanto, a partir do momento em que entras no Novo Testamento, com o nascimento de Cristo, começa a ser regido pelo amor. E Jesus Cristo mandou abaixo tudo aquilo que tinha sido feito até ali e disse, não, meus amigos, eu nasci e estou aqui para vocês. Portanto, vamos fazer uma coisa nova. Só há 2 mandamentos. Não faças a ti o que não queres que te façam e amas a mim e a Deus acima de todas as coisas. Bom, são os 2 únicos mandamentos de Jesus Cristo. Portanto, ele só disse... Não é? Eu sou mais importante do que tudo o resto. Basicamente é isso. Mas isso tens que ter sempre alguma coisa acima. Claro. Não vamos gozar. Não estou a gozar, eu só acho interessante. Para qualquer tema em que tu penses em algo religioso acima de alguém, há sempre essa superioridade, não é? Claro, mas e tu deves sempre isso a qualquer pessoa. Tu devias isso claro. aos teus pais, devias isso aos teus avós, e os teus filhos, se um dia tiveres, vão-te dever isso a ti, porque tu é que os criaste, tu é que os educaste, eles vão-te dever ali, no mínimo, respeito. E o quanto se pede que ames acima das coisas é por isso mesmo. Claro. Mas isso é uma questão, lá está, de acreditar no amor. Pronto, mas isso não é uma questão de acreditar na religião, é uma questão de acreditar no amor. Não estamos a falar de religião. Amor e religião não é... Eu não estou a falar de religião. Não é sinónimo. Sim, não é? Por isso mesmo, eu não estou a falar de religião, estou a falar de, neste momento, do cristianismo, em que a mensagem inicial já foi toda ela deturpada. Portanto, claro, quando dizem, os homossexuais... Está bem, então e Jesus Cristo o que é que fez em relação a isso? Nada. O que é que fez em relação a prostitutas? Amou-as como as outras pessoas, acarinhou toda a gente da mesma maneira. Portanto, a partir do momento em que o homem vai manipular informação a dizer pela Bíblia não podes fazer isto ou pela Bíblia não podes fazer aquilo, é o que eu queria chegar, se fôssemos reger-nos pela Bíblia como a religião, ou a maior parte das religiões nos faz entender, então não podias comer coelho, não podias comer vaca, não podias comer porco, porque há um infindável número de regras que estavam escritas no Velho Testamento sobre todos os tipos de conduta que podias ou não podias até ter várias mulheres, podias ser poligâmico, e aqui passa pelo conceito de evolução social que te leva a manipular a informação a teu belo prazer. É do género, dá-me jeito que os homossexuais sejam todos ardidos no inferno. Então, na Bíblia, no Velho Testamento, dizia que um homem não se deita com um homem. Ok, mas a partir do momento em que tu dizes, desculpa interromper-te, mas quando tu estás a dizer viver com base, no Novo Testamento, viver com base no amor, tudo bem, e uma das 2 regras é tu irás amar-me acima de tudo e de todos, desperta aqui logo o mote para qualquer pessoa ligada a qualquer religião venha e diga, Jesus também disse que os homossexuais deviam ir para o inferno, e como a palavra dele está acima de tudo e temos que o amar acima de tudo e de todos, então... Mas a questão é essa. A questão é o carneirismo religioso que existe, a abstinência de responsabilidades e a descrença total sobre aquilo que está escrito e que as pessoas não se informam. Há pessoas que vão há 50 anos à missa, ouvem aquilo que lhes dão a ouvir, mas nunca pegaram numa Bíblia e nunca a leram. Portanto, se não leram, vão estar a ser manipuladas pela própria religião. Portanto, aquilo que estamos aqui a discutir é ou religião ou cristianismo. São 2 coisas completamente diferentes. Porque lá está, quem conhece a Bíblia sabe que Jesus Cristo nunca disse nada desse género, por exemplo. Era mesmo só amor, e amor puro. Portanto, na minha perspectiva de vida, e acreditando em Cristo, eu estou tão no inferno como outra pessoa qualquer. Se não acreditar que Ele me ame, então não vale a pena estar aqui sequer. Não é? Agora, se eu fosse a acreditar na religião, filho, já tinha dado um tiro nos cornos há 10 anos atrás. Porque tenho pessoas de perto a dizer, é tão triste, já estás no inferno. Foda-se. Então, aí sim começa o complexo de Deus dentro das próprias pessoas, em que elas se acham acima de todo e todos, porque vão à missa todas as semanas e então já podem falar, já podem ser porta-voz
quase, do próprio Deus. E já podem fazer as regras como elas querem. Portanto, não passa disto, de uma manipulação. É a mesma coisa que os muçulmanos. Os muçulmanos são todos agressivos, são todos bombas e são todos... Isso é mentira, porque depois de Jesus Cristo, os muçulmanos baseiam-se na aparição do novo profeta, Maomé, em que, se pelo amor de Jesus Cristo, que também foi... Lá está, eles aí já consideram só como profeta, já não consideram como o Filho único de Deus mandado à Terra, consideram apenas como um profeta. Mas se não foi pelo amor, como ele disse, então vai pela força. Manipula-se a informação toda. E o que é que se faz? Se é pela força, então é com guerras e bombas e partir e matar toda a gente. São extremismos e manipulações do próprio homem perante aquilo que está escrito. É só isto. A religião neste momento é podre porque as pessoas são podres e manipulam as coisas à vontade delas. Porque lá está, quem manda na religião são pessoas e o ser humano é a pior coisa que existe à face da Terra. E apesar do Tiago ter dito no último episódio que eu era uma pessoa negativa, isto é verdade. Não venham cá com merdas, que eu não me esqueço, Tiago. Mas é verdade, isto é muito verdade. E eu acho que as pessoas, e faz-me um bocado de confusão, porque as pessoas acabam por responsabilizar a religião e utilizar a religião como escudo ou como forma de justificar coisas que fazem. Tu tens, por exemplo, as pessoas responsabilizam a religião porque há guerras, há desastres naturais, estas pessoas todas morreram, foi porque Deus quis, Deus tem uma palavra, escreve direito por linhas tortas, tipo, parece que Deus fez tudo. Depois, outra coisa, parece que usam a religião como uma bússola moral. Se eu faço assim, porque existem estas regras, e depois lá está a questão do Velho Testamento e a questão dos 10 mandamentos, etc. E utilizam aquilo como regras pelas quais têm que reger, aliás, com um burro com palas nos olhos, e não conseguem perceber que existem outras formas de criar valores, de educar as crianças e das pessoas se educarem elas próprias, mesmo depois de adultas. E utilizam a religião como justificação para tudo, seja para fazer coisas boas ou seja para fazer coisas más. Ou se não querem que alguém faça determinada coisa, utilizam também a religião para isso. Porque Deus disse no Salmo Barbra Streisand, Mateus 428, que isso não era suposto a ser feito, porque lá está, alguém lhes disse muitas vezes numa missa que é isso que aquele parágrafo quer dizer. Pois. E pode não ser isso que aquele parágrafo quer dizer. Lá está, passa porque outra vez pelo mesmo, não é? É um bocado como um quadro, não é? A pessoa olha para lá, lê, e cada pessoa muitas vezes lê coisas diferentes. Nós não lemos todos o mesmo. Claramente. Mas agora abstém-te de tudo o que é religião. Enfim. Abstém-te de tudo o que é religião e olha para a Bíblia como um livro. Se tu olhas para a Bíblia como um livro e o leres todo de uma ponta à outra, te garanto, tu és a melhor pessoa possível. Se tu seguires não te diga à risca, porque ninguém tem que seguir tudo à risca, nem com palas nos olhos, como tu dizes, mas faz uma leitura do que é que lá está e a Bíblia passa por um manual quase perfeito de regra de boa educação. Aprendes a comer, aprendes a lidar com as pessoas, aprendes a ter comportamentos sociais aceitáveis e daí a que seja julgado e que vais para o quinto dos infernos ou que vais para o céu e não sei o quê, já é religião. Mas como manual de sacares dali tudo o que era regras para uma sociedade conseguir desenvolver e viver em paz, sem criminalidade, sem problemas graves, tu tens lá tudo escrito. Portanto, mesmo... Não sei se concordo a 100% contigo. Mas tens tudo lá. Não diz lá para matares ninguém, não tens lá para castigares ninguém com penas de morte. Há essas coisas básicas que estão lá e que tu consegues tirar de caras, que é isso que ele quer dizer. Mas como tu estavas a dizer há pouco, e essa parte eu concordo, cada pessoa lê aquilo e pode criar a sua própria ilação. Portanto, aquilo que para mim pode ser perfeito, tu podes olhar para lá... O que eu quero dizer é, eu tiro de lá e digo que faço A e B e tu achas que para ti que A e B não fazem sentido, mas há lá coisas que são escritas preto no branco, não há para tirar relações. Sim, as relações que as outras pessoas há coisas tiram... que sim, que são óbvias, há coisas que são óbvias, não roubarás é não roubarás, ponto. Não há não roubarás, exceto se não há asteriscos nesses pontos. Nem letras pequeninas. Não letras pequeninas, mas... lá está, cada pessoa se ler aquilo, eu nunca li a Bíblia. Tu já leste a Bíblia toda? Não, toda não. Eu nunca li a Bíblia, nem me recordo algum dia. eu já li, obviamente, eu quando estava na catequese, claro que li partes da Bíblia, mas não me lembro de todos. No total deve ter para aí 80%, se calhar. Mas é o tipo é o livro que eu não
não tenho sequer interesse em ler, não tenho curiosidade, sabes? Mas porque criaste, se calhar, a versão psicológica, porque a religião assim o fez. Talvez. Porque lendo aquilo como um livro admito que sim. apenas, ou olhando aquilo, se calhar, com a perspectiva de tirares tudo o que for religião, tudo o que é religioso, tirares dali e pensares, e isto eu penso muitas vezes, naquilo como um livro mesmo, e das histórias que lá estão descritas, e de tudo, até tem histórias bastante interessantes, tem coisas bastante interessantes, tem lições morais que tu tiras das histórias como se fosse a história da carochinha, em que tu aprendes com os erros que lá estão feitos, aquilo que tu podes tirar para a tua vida de, se calhar eu posso fazer de maneira diferente porque esta situação correu mal para ele. Se tu olhares, e uma das coisas que eu mais olho para a Bíblia hoje em dia, e acho imensa piada, e defendo isto muita vez, é que, se calhar, alguns 3 ou 4 mil anos antes da Bíblia sequer pensar em ser escrita, tu tinhas uma população, não é? Os gregos, que já eles próprios te faziam pensar, na mitologia deles, em muita coisa que, se calhar, hoje faz sentido. E acho que o maior problema da própria religião e de todos estes problemas que nós temos em relação a isso se passa por ignorância. E acredito, se calhar, que, por exemplo, a Biblioteca de Alexandria, quando ardeu com tanto conhecimento lá dentro que entramos num buraco do negro outra vez. A Idade Média foi o caos para se perder conhecimento, não é? A Idade Negra. Acho que essa perda toda de conhecimento e manipulação por parte do homem levou-te a tanto desconhecimento. E isso foi tudo criado para que se pudesse manipular a população. Mas olha, no exemplo que eu estava a querer dar, nos gregos, o titã que roubou o fogo, quando roubou o fogo aos deuses, e isto numa perspectiva histórica, se isso existisse mesmo, o titã que roubou o fogo, Prometeus, quando roubou... Quando dizes histórica, dizes ficcional. Sim, mas na história dos gregos, os gregos escreveram-na assim: Prometeus roubou o fogo aos deuses, trouxe e deu fogo ao homem. O castigo que ele recebeu por parte dos deuses foi passar o resto da eternidade amarrado no topo de um monte, em que de dia ia uma águia comer-lhe um órgão, que era o fígado. E todas as noites o fígado regenerava-se para acontecer no dia a seguir. Isto do ponto de vista religioso, fez merda, foi castigado. Mas do ponto de vista científico, e estamos a falar de uma coisa se calhar de há 5 ou 6 mil anos atrás, do ponto de vista científico, o único órgão autorregenerativo do corpo humano é o fígado. Porquê eles serem tão específicos em que o castigo de Prometeus era o fígado ser comido e todas as noites ele regenerar? Percebes? Passa aqui um bocado sobre uma maneira de pouca técnica, que antigamente não tínhamos. A evolução da técnica trouxe-nos vários conhecimentos que se calhar já existiam. Já há relatos de células no tempo quase dos egípcios, e eles não tinham tecnicamente maneira que a gente saiba de conseguirem perceber isso. E na tão pouca técnica que eles tinham, mas na busca do conhecimento científico era tal que levava a criar este tipo de contos. O mesmo, por exemplo, acontece na Bíblia. Em Gênesis, quando se fala da criação do mundo, naqueles tais 6 ou 7 dias, não é? Porque o sétimo já é o do dia de descanso. Portanto, durante 6 dias, e se tu leres aquilo de uma maneira cronológica, comparando com o que a ciência te diz da criação do universo até aos dias de hoje, não é? Bate tudo certo. É que primeiro faça-se luz, e então dividiu-se a luz da escuridão. Podes começar por aí com o Big Bang. Depois criou-se a Terra, depois criou-se o mar, depois as ervas, depois os peixes, depois os animais que voam, depois... Percebes? Cronologicamente, o que está escrito na Bíblia vai de encontro a tudo aquilo que a ciência te diz. Portanto, a evolução da técnica trouxe-nos conhecimentos que, por obra do acaso, se calhar se difundiram daquilo que seria um percurso perfeito entre religião e ciência, e conseguimos ter aqui um conhecimento superior hoje em dia, e que fez com que a humanidade seguisse 2 caminhos completamente diferentes, em que separou a ciência de uma religião. E se calhar hoje em dia não estávamos a ter esta conversa se isso não tivesse acontecido. Se calhar já sabíamos que realmente existe alguma coisa ou que não existe nada. Andem de mão dada. As duas coisas... Então faz sentido que as duas coisas andem de mão dada, é isso? As duas coisas provam-se elas próprias, não é? Agora, a tu, para saber se existe um Deus, é vais ter que provar.
E até hoje nunca ninguém provou. Daí, A técnica tem que evoluir. Eu dizer que... Não é? Então, como é que a técnica vai evoluir ao ponto de provar que existe Filho, a um técnica Deus? vai evoluir infinitamente. Acho que o ser humano tem capacidades infinitas. Sim, claro, ok. Não é? Tu hoje Até que um dia dá tudo com o caralho, não é? Tu há 50 anos atrás achavas impossível veres um ecrã a cores e pessoas a passarem lá e pensavas que aquilo era a alma do demónio. Daqui a 200 anos, se calhar, já consegues andar à velocidade da luz, ou até mais do que a luz, porque até há bem pouco tempo não havia nada mais rápido que a luz. Hoje em dia já se põe, lá está, já se põe a hipótese de que há coisas mais rápidas que a luz. Já se conseguiu fazer coisas andarem mais rápido que a própria luz, portanto, até a ciência é uma coisa que não é exata, vai evoluindo sempre. Então, no meio disto tudo, tu achas que és o quê? Identificas-te com alguma religião em concreto? Eu neste momento sigo pelo cristianismo, Não acredito em identificas? Deus, não sigo nenhuma religião, mas acredito em Deus, até que aconteça alguma coisa que me diga ao contrário. Mas acreditas em Deus porquê? Não sei explicar. Acho que, pronto, isto é tudo uma questão social, se calhar. Se calhar se tivesse nascido na Índia era hindu, se tivesse nascido na China era budista, como nasci em Portugal sou cristão. Pode ser por aí. Mas a necessidade do ser humano de acreditar sempre que é algo superior já é algo que remonta, não é, desde o início da humanidade. Já até antes de... Lá está, eu acho que isso está mesmo intimamente relacionado com o facto de que as pessoas não conseguem, a maior parte das pessoas não conseguem assumir as responsabilidades dos seus atos, ou de que há coisas que acontecem, porque são factos científicos, porque é chuvas ácidas, porque poluição, etc, ou os próprios atos das pessoas, não é? Que causam. Aquilo é o efeito, causa e efeito, não é? Tu fazes isto e vai acontecer, daqui a uns tempos tu vais ter aquilo a acontecer. Então, mas até isso já tem explicação que é o karma, não é? Portanto, também já há uma religião que acredita nisso, que é causa e efeito. Porque as pessoas focam-se nisto, as pessoas parece que gostam de se desresponsabilizar dos seus atos, de uma forma geral. E gostam de dizer, isto aconteceu porque... Não foi por... Ele teve um acidente e morreu de carro, não foi por ir 200 km a hora numa estrada que era 50. Foi porque Deus quis que fosse assim. Então, mas podes dizer que foi Ganesh. Não entendo. Podes dizer o que tu quiseres, não é? Obviamente. A questão é que o foco aqui ele despistou-se porque o carro não era para andar a 200 km a hora, a estrada não estava preparada para isso, o piso estava molhado, ele despistou-se. Claramente. Não é? E então este tipo de coisas acontece. E outra coisa muito interessante que eu acho um bocado estranho, mas é interessante tentar perceber que as pessoas acham, muitas pessoas que são extremamente religiosas, seja católicas, seja o que for, as pessoas estão muito ligadas, muitas vezes, e para elas religiosidade, moralidade e bondade é tudo a mesma coisa. E não é. Porque há muita gente que acha que eu sou religioso, eu vou todos os domingos à missa, eu confesso-me 2 vezes por semana e, sendo assim, eu tenho uma moral acima da média e eu sou mais bondoso do que a maioria das pessoas que não vão à missa. E não interessa se quando estão fora da missa só fazem disparados. Se falam mal da vizinha de cima, se batem ao cão que tem acorrentado no quintal, se batem no filho ou na filha recorrentemente porque sim, se embedam depois do Benfica. Estou a mandar aqui, obviamente. Benfica jogou hoje. Situações... Depois jogou e acho que ganhou contra o Dinamo de Moscovo. E então, sim, eu agora sei estas coisas, agora sou uma bicha hetero. E olham para a igreja como, eu vou à missa, então eu sou boa pessoa, eu sei os salmos todos de trás para a frente, então eu sou boa pessoa. E esquecem-se muitas vezes que o facto de serem religiosos não tem nada a ver com o facto de serem boas pessoas. Mas isso é completa estupidez, padres, não é? pedófilos, hipocrisia. Claro que é, mas e quando eu pergunto, já tive esta conversa com familiares e assim, com alguns amigos, não tantos, mas especialmente com familiares, daí eu comecei esta conversa a falar que as minhas avós eram católicas, a minha mãe é da Iurde, e tios e primos Jeovás. E eu pergunto porquê, como te perguntei há pouco, porquê é que segues essa religião? Porquê é que te leva a acreditar que existe algo? Se tu nunca viste, foi porque alguém desde pequeno que te disse que era assim e tu assumes que é assim, ponto. E não consigo ter uma resposta
concreta que me digam isto, eu acredito nisto e nisto, por causa disto e disto. E se nós olharmos para trás, ok, para pessoas que diziam que eram extremamente religiosas, podiam ser religiosas, mas não eram obrigatoriamente boas pessoas. Hitler dizia que era extremamente religioso, ok? E é um dos maiores psicopatas da nossa história, um genocida tipo brutal, não é? Ele matou, não com as próprias mãos, mas com as leis que criou, mais de 6 milhões de pessoas. Simplesmente porque achou que sim, que fazia sentido para ele, porque era uma raça inferior. E no entanto ele dizia a toda a gente que era super religioso. Portanto, esta história de, para mim, as pessoas dizerem que são religiosas e culparem a religião e dizerem que fizeram isto ou aquilo porque religião ou isto ou aquilo aconteceu porque Deus quis que assim fosse, pá, causa-me mesmo... Pá, não consigo entender. E depois, por outro lado, tens... Por exemplo, eu estive a pesquisar e o Charlie Chaplin é conhecido por fazer rir milhões de pessoas em todo o mundo, ali na década de 20 e 30, quase não é? Nosso colega. E, no entanto... É quase nosso colega, exatamente. Só temos 100 anos aqui de diferença. É um pequeno delay. Chegámos mais tarde. Apanhámos trânsito em 19. E, no entanto, ele dizia abertamente que era ateu. Não acreditava em nada. E, no entanto, aparentemente era boa pessoa. Fazia um trabalho espetacular, porque na altura fazia o mundo inteiro a rir, não é? Tipo, todo o globo, porque ele teve chegou a uma escala, um artista à escala global. E, portanto, isto são exemplos claros em como ser religioso, estar ligado à religião, não é obrigatoriamente o facto não é obrigatório tu seres boa pessoa. E faz-me confusão que as pessoas entendam isso dessa forma, que eu vou à missa, ou vou depois vou orar, porque depois vou rezar, vou orar, etc. E acham que pronto, são pessoas com caráter. Voltas a bater na mesma tecla, passa por manipulação do ser humano e não pela religião em si. As pessoas são podres porque não seguem à risca aquilo que a religião ou que a própria aquilo que acreditam, não é? Estão a ser hipócritas. Porque é assim, e tal, vou à missa todos os fins de semana, todos os domingos vou à missa. Chega à casa, bate no cão, ou bate no filho, ou bebe. Que nem um cão, embebeda-se e bate na mulher. Só por aí já estamos a dizer que é o próprio ser humano que não é bom. Não tem a ver com a religião ser boa ou não. Sim, correto. Portanto, o problema está nas pessoas. E as pessoas o problema é que a religião é feita de pessoas. Sim, mas estão-se a escudar com uma coisa que não cumprem. Não é do género, eu sou boa pessoa, nunca fiz nada disso. E aí eu já tive esta discussão com a minha mãe. Minha mãe também é evangélica. Minha mãe é mesmo evangélica. Eu já lhe disse... O que é os evangélicos defendem o quê? É a derivação da Igreja Católica, em que não acreditam em santos, só acreditam em Deus e Jesus mesmo, não há mais... Não há Marias, não há José. Supostamente, eu não tenho certeza do que vou dizer, mas mais que uma pessoa já me disse, porque lá está, eu nunca li a Bíblia, que na Bíblia está indicado que as pessoas não deverão adorar figuras físicas. Sim, mas isso é um dos pressupostos que me levava, por exemplo, a não acreditar na Igreja Católica, porque eu acredito naquilo que leio na Bíblia, e na Bíblia diz mesmo isso, não se fará na terra nada igual ao céu. Se diz que não podes adorar as estátuas, porque têm boca mas não falam, olhos mas não veem, ouvidos mas não ouvem, e passamos uma vida inteira a ouvir que adorarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e depois metes-lhe pessoas pelo meio, o santo disto, o santo coisinho, o santo daquele outro, e estás a fazer de uma religião uma poligamia, não é? Politeísmo, não, politeísmo. Poligamia. Ai, a minha cabeça hoje não está nada bem, estou virado para os húngaros. Ai, Francisco, a boca fugiu de pava. Mas até isso tem a ver com manipulações históricas e de manipulação de pessoas sobre pessoas. Porque quem nunca ouviu que romanos ganharam a Grécia pela guerra, mas foram conquistados culturalmente? É um facto. Sim, culturalmente, os gregos ganharam. Os romanos levaram a religião politeísta para a frente. Portanto, têm 50 milhões de deuses também. Constantino, quando quis instaurar o catolicismo, e teve ali logo... Então, espera aí, mas nós estamos habituados a adorar 50 deuses. E tu vens aqui dizer que só há um. Tu és maluco. Então, como é que é? Isto não funciona assim. Então, o que é que ele arranjou? Então, vamos arranjar santos. E
O politeísmo romano foi mascarado pelo monoteísmo de um só Deus do cristianismo, mas mesclado com uma santa daqui, uma santa dacolá, um santo disto, um santo daquilo. São os diretores de departamento. São os assessores. Temos o CEO, não é? Depois temos os assessores do CEO, claro. E daí manipular-se tudo e mais alguma coisa, porque se tu chegas a um católico que tem 50 santos, lá em casa tem o Santo António, o São Pedro e o São José, tem, no Natal faz sempre o presépio e diz assim, eu adoro, e depois rezam à frente do santo e não sei o quê. Tu chegas lá e dizes, olha, mas na Bíblia está escrito que não podes fazer estátuas, que não podes adorar a outras coisas senão a Deus. Mas... E ficam sem resposta, porque lá está. Foram educados naquilo, iam à missa e ouviam aquilo que lhes davam a ouvir e nunca pesquisaram mais sobre isso. Isso é recorrente em tudo, em todas as religiões isto acontece. Portanto, estamos a falar de uma religião que até há alguns anos, até ter um sentido crítico mais profundo e pesquisar sobre isto, eu segui que eram os evangélicos. E tenho pessoas evangélicas a dizerem à minha mãe, é triste saberes que o teu filho está no inferno. Então onde é que está a parte do amor e do não faças aos outros o que não queres que façam a ti? Não é? Estão tão no inferno como eu, porque estão-me a julgar quando só devia ser julgado por uma entidade. Pois, quem é que eles são para julgar, não é? E isto fez muito sentido, e mesmo aquelas coisas que depois a maior parte dos ateus vem de então, mas se Deus existe, porque é que há tanta fome no mundo, porque é que há desastres naturais, porque é que morre tanta gente? A verdade é esta, ninguém sabe responder a isso. Não se consegue, porque é que há um Deus que afinal, aparentemente, tem uma parte tão má, não é? Porque castiga tanto. Há muita gente que consegue responder a isso. Eles dizem que é o diabo. O diabo, tal como há pessoas para Deus, há pessoas para o diabo e as pessoas do diabo fazem mal. Sim, mas é? se ele são focadas em fazer Deus o mal. é todo poderoso e é rei de tudo, porque é que isso acontece? E então, uma das coisas que mais me fazia confusão é, então, porquê? Porquê é que isso acontece? Porque é que eu tenho que passar as passinhas do Algarve e depois vejo pessoas que andam aí a roubar, andam aí a matar e estão tão bem na vida? O porquê disso acontecer? E a minha mãe lançou-me um desafio que eu queria lançar a quem estiver a ouvir e a ti também. A ler ou a ver o filme da Cabana. É um filme que... Cabana? Sim, eu posso dar aqui um pequeno lamiré do filme. O filme é sobre uma família em que a filha é raptada e morta. E o pai, que vem de uma família também, lá está, cristã, não te define qual é a religião, portanto é uma coisa que dá para todas as religiões, porque não define qual delas é esse mesmo. The Shack. The Shack em inglês. Chama-se The Shack. E então... é com a Olivia Spencer. Pronto. É espetacular esta vez. O filme todo baseia-se numa viagem que esse homem, o pai da família, que vê a filha morta, recebe um convite que ele não sabe de onde vem, que vem diretamente, supostamente, de Deus, que o convida a ir passar um fim de semana à cabana. A cabana onde, supostamente, a filha foi morta. E o filme retrata isto, retrata toda a viagem que ele faz durante esse fim de semana lá. E é das coisas mais bonitas, e eu na altura em que vi isso, estava a passar uma fase de conflito sobre quem eu era como pessoa e a minha posição, lá está, na própria religião, e saber se realmente estava no quinto dos infernos ou não. E esse filme veio-me trazer um bocadinho de alívio e de conforto emocional, de se Deus realmente for se esse filme retratar, né, é ao contrário, não quer ser injusto, se esse filme retratar 1/10 do amor de Deus, se ele existe, então é esse Deus que eu quero seguir, é esse Deus que eu quero fazer valer todos os dias. Portanto, eu vou ser a melhor pessoa que eu sei ser, vou todos os dias esforçar-me por ser a melhor pessoa, e acho que esse é o verdadeiro intuito da religião, não é andar aqui a justificar isto ou aquilo, e ser isto ou ser aquilo, e moralmente ser superior, mas é todos os dias pensar o que é que eu fiz hoje que posso fazer diferente para ser melhor amanhã. E se a religião fosse encarada para toda a gente desta maneira, o mundo era muito melhor. Porque se realmente existe um céu e existe um inferno, acho que vai lá estar pessoas de todas e de mais variadas religiões do mundo.
vão aparecer Jeovás, vão aparecer da Iurde, vão aparecer católicos, vão aparecer muçulmanos. Eu acho que se existir realmente vida após a morte, e se realmente existir um Deus, ele vai ter que ter em consideração aquilo que tu fizeste em vida e a tua conduta como ser humano, e não se todos os domingos foste à missa, ou se todos os domingos rezaste, ou se rezaste todos os dias, porque ele não te vai... Com certeza eu acho que não vai ser uma coisa tão taxativa do mostra-me o que é que fizeste bom e mostra-me o que é que fizeste mal. Eu acho que em tudo vai ser... Não é uma pontuação, não recebes verdes e vermelhos na caderneta. Não, isto não é creche. Faz o balanço se tiveste mais não é verdes creche, ou não é? vermelhos. É do género, ok, tu viveste uma vida a tentar ser a melhor pessoa possível, nunca levantaste o dedo para fazer a mal a ninguém de propósito, porque nós fazemos mal a pessoas que às vezes não é propositado, e viveste uma conduta daquilo que eu acho que será um ser humano exemplar, que viveu a vida pelos outros para dar o seu melhor, e acho que vai ser um bocado isto, e acho que essa é a conduta que devemos ter, religiosamente ou não, acreditemos em Deus ou não, ou noutros deuses quaisquer. A tua postura perante a vida e como ser humano, acho que é o seres o melhor para ti, seres o melhor para o teu próximo e levares a vida com a maior felicidade possível. E é exatamente assim que eu penso que vale a pena viver. Eu opto por não me conduzir por regras impostas, seja por Deus, seja por pessoas num determinado livro. E a pensar se vou reencarnar novamente, e se vou reencarnar num ser humano, ou se vou reencarnar numa minhoca, ou se vou reencarnar num cavalo cavalinho branco enorme. Ai, Deus queira que eu reencarne num índio qualquer para te montar. Pá, o que eu acredito é que vale a pena todos os dias nós fazermos o nosso melhor para sermos a melhor pessoa possível. Claro que todos nós temos dias maus e que às vezes temos pensamentos menos fixes e até temos ações menos fixes, e isso é normal que aconteça. Temos de tentar pôr isso um bocadinho de parte e não praticar, mas desde que nós sejamos respeitosos enquanto cá estamos, para mim não faz sentido viver a minha vida a pensar em eu tenho que cumprir estas e estas e estas regras. Eu acho que as regras são mesmo para te orientar. São regras, são, como é que se diz em saúde? São normas, não são leis. Eu acho que são normas orientadoras em que tu tens que, sabes que se matas uma pessoa só por prazer é porque estás a ser mau moralmente e no teu íntimo. Correto. Estás a ser má pessoa. Mas ao não fazer isso, eu não estou a não fazer isso com o intuito de eu quando morrer tenho que me portar bem porque depois vem algo bom. Não, eu tu não sabes, penso simplesmente nisso. não podes fazer isso, Sabes? porque é mau. Ponto. E vou preso provavelmente, até porque a sorte que eu tenho era apanhado nos primeiros 5 minutos. Eu começava a tremelicar todo, a tremer do olho e pronto, e morria, né? Morria a seguir. Ou era apanhado. Portanto, pronto, eu depois de muitos anos a dizer que era ateu, porque não acreditava, afinal existe uma coisa que é o ser agnóstico, que é tipo, toma cagar. Aliás, eu acho que é muito, a minha posição é muito, eu não vou gastar a minha energia a tentar perceber isto, ou a tentar cumprir estas regras, eu vou seguir as regras de alguém, eu vou fazer aquilo que é o melhor para mim, tentando não prejudicar os outros. E eu acredito mais nas pessoas do que em entidades divinas. Eu já não acredito tanto nas pessoas. É um bocado isto. Mas ainda bem que te estás a cagar, ainda bem que não estamos juntos há vários dias, porque assim já não vais para o Splitwise enviar lá despesas. Por acaso fiz porque isso a cagar ontem, dessa mas maneira, meu Deus. E Bruno, meu querido, estamos a chegar a 1 hora. Então olha, é verdade. A única coisa boa da religião é que eu às vezes no minuto. trabalho digo isso. Eu entro às 8 e saio quando Deus quiser. É horário religioso. Mas é engraçado porque mesmo quem não é religioso, que frequentemente utiliza expressões como oh meu Deus, ou se Deus quiser, não é? Claramente. Porque lá está, ouvimos desde pequenino. Isso é como tudo. Yeah. Eu não acredito em bruxas, mas que há. Digam-nos vocês. Pô, lá está, eu acho que não. Mas pronto, digam-nos vocês, se quiserem partilhar aquilo, claro que não é obrigatório, como nada aqui é obrigatório, vocês fazem o que vocês quiserem. Mas não se esqueçam que fazemos pausas. Se quiserem fazemos Sim. pausas. Sim, exato. Portanto, se quiserem partilhar, mandem-nos e-mails a dizer qual é que é a vossa religião e porque é que vocês se revêem nessa religião, coisas
que acham que seja importante partilhar e que vocês gostassem até que nós partilhamos aqui futuramente no podcast ou não. Podem enviar só a dizer que não querem que nós partilhemos e nós não partilhamos. Utiliza o hashtag off the record. E não record. se esqueçam de aderir ao nosso Patreon. Off the record, exato. E não se esqueçam de aderir ao nosso Patreon. Temos, se vocês entrarem na nossa Linktree na biografia do Instagram, tem lá o link para o nosso Patreon. São 2€ por mês mais IVA. Nós já lançámos vários episódios, já lá temos várias manas patronas / premium. Manas VIP, elas ainda não E decidiram o nome delas. portanto, elas são o que elas quiserem. E quando nós chegarmos às 25 manas premium, vamos organizar um jantar de manas em Lisboa. Portanto, já vamos lançados, já vamos com 20% do objetivo. Portanto, malta. Tu estás a dizer isso, agora em agosto. Imagina em setembro como é que já vai estar. Já fizemos o jantar. Em setembro, os 20% já fizemos cancelaram. o jantar e já... Não, eu olho para uma perspectiva melhor. Já fizemos o jantar e estás a publicar o segundo jantar, que é vai aos 50. O segundo é quando chegarmos aos 50, exato. Então vá, manas, um beijinho Tchau, enorme, beijão até para a semana. grande. Mua.